Fala comigo! Mais uma vez um privilégio poder falar com você e a gente aumentar um pouquinho a nossa fala que a gente tem toda sexta-feira no nosso programa da rádio, lá na Rádio Cidade Maracaju, 104.3, às 9 horas, onde a gente tem o programa Fala Comigo. E a nossa ideia com esse podcast é convidar pessoas onde a gente possa estar discutindo de uma forma mais objetiva, mais ampla, do que às vezes a gente fala lá na rádio. E hoje, para mim, é um privilégio receber ela, que é a segunda vez que a gente participa do podcast junto, onde admiro muito o trabalho que ela realiza no nosso município de Maracaju. E hoje ela está como coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicológico de Maracaju. Obrigado por ter aceitado esse convite, Jéssica. Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando muito nesse desafio de estar cuidando dessa saúde mental das pessoas aqui de Maracaju. Mas se apresenta aí para quem não te conhece, da onde veio a Jéssica, como que surgiu essa ideia de fazer psicologia e agora nesse trabalho que você está fazendo. Joia. Agradeço, o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que a gente realiza ali na saúde coletiva, que tem o seu fator ali de contribuição bastante significativo, na fatia da saúde. Então é um prazer para mim estar aqui. Quase que eu não consigo vir, na Te nossa agenda mesmo. De setembro, bastante apertada, mas a gente... É porque a gente quis gravar nesse período de setembro, visando o nosso Setembro Amarelo. Sim. E eu sei que para você é uma correria enorme. É o mês mais intenso que nós temos, Mas para nós começarmos, como que nasceu essa paixão sua pela psicologia? Olha, é uma pergunta muito interessante, viu? Eu não me lembro de alguém ter me feito essa pergunta. Ela surgiu muito de uma conversa com uma tia muito querida minha, que me falou do curso e do trabalho que era desempenhado. E ela me falou muito ali no âmbito da saúde hospitalar. E eu lembro que eu acredito que pela paixão que ela tinha, me surgiu, assim, me saltou aos olhos e eu quis saber um pouco mais do curso e assim, conforme eu fui aprofundando quais eram as matérias estudadas, pensando nas habilidades que eu já tinha, então eu pensei que pudesse ser uma área interessante de trabalho e, de fato, assim, fui prestar o vestibular, passei e consegui desempenhar essa profissão, até hoje. Então, foi muito a partir dessa conversa com essa tia que eu tive, Legal. Você hoje está como coordenadora do NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico. E foi criado agora nessa gestão, né? Foi. Nosso prefeito Marcos aí, e vem trabalhando esse lado do atendimento mais profundo, do lado da psicologia ali, né? Isso. O que mais hoje fez com que você aceitasse esse desafio de estar à frente aí desse programa que foi criado, essa coordenação, nessa situação do nosso NAP? Sim, eu já atuo no município há 11 anos, então eu sou psicóloga há 11 anos também. A minha carreira profissional, ela coincide muito com a minha chegada no município, Eu vim para cá... Você veio de onde? Eu vim de Nova Alvorada do Sul. Meus pais são de lá, Eu pensando agora em responder a sua primeira pergunta, de onde eu vim, então talvez pertinente agora... eu fui criada numa gleba, num assentamento, num distrito bem rural, num lugar bem pequeno. E aí, assim, meus pais moram lá até hoje. Como que vem lá de Nova Alvorada do Sul para aqui em Maracaju? Como que veio essa ideia? Na época eu morava em Dourados. Eu morava em Dourados, eu estava terminando a graduação. E aí prestei o concurso, para cá, para Maracaju. Passei e resolvi assumir, E eu vim já concursada para trabalhar na área da assistência, E aí fiquei 3 anos lá e foi quando eu pedi para ir para a área da saúde, porque eu gostava muito mais desse campo, de atendimento clínico. E aí você, respondendo agora a sua outra pergunta, como que surgiu o meu interesse
em assumir essa coordenação, eu já estava atuando, muito atuante, né, dentro da Dessa saúde. coordenação da psicologia do município. Da saúde do município, né? E aí, quando surgiu a intenção de construir esse trabalho, eu já tinha uma articulação bem bacana com os colegas também, né? E aí resolvi assumir esse desafio. Você veio para cá sozinho? Família ficou tudo? Sozinha, família toda lá. Como que é conciliar isso? Esse lado da responsabilidade de ser essa coordenadora, numa situação que hoje a gente vive, onde a sociedade, de um modo geral, está doente. Sim. Até hoje teve mais uma situação que aconteceu nos Estados Unidos lá, que um homem entrou numa igreja, ateou fogo, matou 4 pessoas. Então você vê que a sociedade realmente está doente, onde o amor ao próximo está cada vez mais extinto. E não só isso, a gente vê o número crescente de ansiedade, depressão e inclusive suicídios no nosso município de Maracaju. Mas para você, Sim. a Jéssica, conciliar isso, lado coordenadora com lado pessoal, nesse serviço tão importante que é nessa coordenação do NAP. Eu consigo relacionar, eu acho que com o que a gente chama de fatores protetivos, né, de uma saúde mental, que é a rede de apoio, né? Então, quando eu vim para Maracaju, eu vim sozinha, muito jovem, né, para atuar. Jovem ainda né? Obrigada. Mas já se passaram aí, né, 11 anos de quando eu cheguei. E para assumir um CREAS, um trabalho não CREAS, né, que é um trabalho extremamente importante e denso, muito denso também. Mas, assim, eu tive um acolhimento tão bacana da coordenadora da época, dos colegas. Então, Maracaju, assim, me abraçou de um jeito tão especial, tanto é que eu estou até hoje, né? Como me casei diz, aqui. quem bebe dessa água não vai embora. Exatamente. Né? Então, isso foi, eu acho que, fundamental para o meu início, né, aqui. Porque eu fui realmente muito acolhida, desde pela a pessoa que alugava a kitnet que eu morava, tanto para os meus colegas de trabalho, né, o qual eu lembro com muito carinho até hoje. Então, isso é o que fortalece, né, o emocional de uma pessoa também, né? No meu caso, estando longe da família, dos amigos, fiz grandes amigos desde o início, de quando eu cheguei, que são amizades que se mantêm até hoje. Né? Hoje eu já sou a madrinha dos filhos, então, assim, tudo isso tem um impacto gigantesco. Né? Você é casada? Sim, mas sem filhos. Filhos? Não, só gatos. Só casou aqui em Maracaju? Isso, casei aqui em Maracajuense? Com maracajuense. Então agora não vai mais embora. Sim. Mas hoje, voltando agora para esse assunto da psicologia. Sim. Por que a ansiedade e a depressão se tornaram tão frequentes nessa sociedade que a gente vive hoje? Uma série de fatores, né, Robert? E eu acho que a gente pode, inclusive, eu te vendo manusear o telefone, né, a gente pode, inclusive, falar disso. A entrada da internet, ela trouxe uma repercussão muito diferente, né, para a nossa sociedade. O ritmo mudou. E a gente vê o ritmo mudando muito agora, inclusive com a entrada das inteligências artificiais, né? Onde, inclusive, existem pessoas que se orientam, que fazem terapia com a inteligência artificial e existe ali uma discussão em torno disso também, né? Como que você vê isso, olhando para o lado? Olha, eu vejo que há uma potencialidade futura, né? De muitos usos, inclusive em conjunto do profissional, né, com a tecnologia, porque a tecnologia está aí, a gente não tem como negar ela, né? Não tem como a gente, sei lá, pensar em regredir a um estado anterior. A gente vai precisar se adaptar de um meio mais saudável possível, né? E aí é um assunto bem delicado, realmente. Vamos marcar futuramente. Vamos trazer um técnico de inteligência artificial aqui, trazer uma psicóloga, esteja convidada aí para a gente falar esse lado aí do que isso está impactando na sociedade de modo geral. Sim. E eu acredito que isso não tem como fugir. Sim. O que nós temos que ter é tudo dosado. Desde o uso de tela e assim por diante.
Qual que é o sinal de alerta que eu tenho que ter que eu preciso de ajuda? Aonde que dá esse estalo? Não, pera lá. O Robert não tá legal. Interessante. Entendeu? Onde que eu tenho como pai, como marido, tá atento a sinais que me geram a preocupação de tipo, ó, isso aqui pode é uma ansiedade, que pode virar uma depressão e assim ser mais profundo, inclusive chegar a um estado extremo de um suicídio. Sim, né? É interessante a gente pensar isso porque, por exemplo, a gente pode pensar em alguns determinantes que são muito comuns na nossa sociedade, na nossa comunidade, né? Que às vezes a gente não pensa que isso possa ser um sinal de alerta, né? Como, por exemplo, alguém que, quando se sente frustrado, triste, precisa recorrer a alguma substância química para ficar legal, né? Então, isso pode ser um sinal de alerta, um sinal de que, poxa, né, você, para ficar bem, para conseguir atingir um estado de relaxamento, precisa beber até, de repente, cair, né, se expor a situações de risco. Né? Por exemplo, a cerveja, o uso da bebida alcoólica é algo recorrente na nossa sociedade, né? Eu conheço pessoas que não conseguem dormir sem antes ter que tomar umas 2, 3 cervejas para poder se desligar aí e desligar o off mesmo. Exatamente. Né? Ou sente a necessidade de tomar todo dia. Isso. Né? Então, eu acho que a gente pode pegar isso como um exemplo, mas também, não sei, a pessoa se sentir muito irritadiça, né? Então, um nervosismo que não cessa, não melhora, né? Um estado de insatisfação. A gente, para falar, inclusive, sobre a questão do suicídio, da ideação suicida, uma sensação, um sentimento de desamparo, né? Que a única saída é tirar a vida. Sim. Para muitas pessoas que chegam, né, nesse estágio, esse sentimento, o sentimento de desamparo, eu quero me livrar dessa dor de desesperança, ele está presente, está bem presente. E como que eu posso diferenciar uma tristeza que às vezes é momentânea para um quadro de depressão clínica? Porque às vezes é só um determinado momento que eu estou vivendo ali. Um luto, um término de um namoro, entendeu? Uma situação que de repente gerou um estado emocional por um determinado período, por uma depressão. Como que eu consigo separar isso? Sim. Ótima também a sua pergunta, porque a gente, voltando à questão da internet, e aí puxando um pouco para o lado das redes sociais, o que a gente vê muito que é postado, que é divulgado, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo lindo. Então, a gente vive uma sociedade talvez da alta performance, né? Uma sociedade que performa muito, que mostra muito a sua felicidade ali nas redes e uma pressão, inclusive, para mostrar esse recorte da vida, né? Porque é um recorte, não é a vida como ela é. E aí o sujeito ele vai tendo isso, né? O consumo desses conteúdos como se aquilo fosse a vida possível. E a vida possível não é dessa forma. Né? A vida possível ela envolve perdas, ela envolve frustração, ela envolve sentir raiva, né? E todos esses sentimentos são importantes. Tá aí o Divertidamente, que não me deixa mentir, né? O filme, que foi bem didático para crianças. Recomendo assistir, viu, gente? E adultos. Filme é para família, entendeu? Exato. Tira um período aí para você, seus filhos aí e assista. Sim, né? Então, são sentimentos humanos que vão estar presentes na nossa vida, né? O que diferencia isso de uma patologia, né? De um adoecimento? Quando esses sentimentos, a presença deles, passa a estar muito mais frequente na vida do indivíduo do que uma situação momentânea que ele esteja vivendo, né? Então, quando, por exemplo, a tristeza, ela vem e fica, né? Quando o sujeito acorda já triste, né? Quando a pessoa já tem... Ou não consegue dormir. Exatamente. Né? É tudo que vem ali em excesso. Então, não é que perdeu uma noite de sono. Ela não dorme. Né? Ou tem um sono,
uma qualidade muito ruim, né? Então, tudo que excede, né? Tudo que vem e fica por um tempo prolongado, a gente pode considerar aí como algo que está saindo da norma. Você está hoje à frente da campanha do Setembro Amarelo. Na verdade, você já vem há algum tempo fazendo essa campanha, literalmente vestindo essa camisa de prevenção à questão do suicídio. Eu e a Elisângela também, a coordenadora do CAPS. Certo. Na verdade, ela é quem encabeça bastante Até também. aproveitando isso, qual que é a diferença do NAP para o CAPS? Sim. Para antes a gente entrar no suicídio. Muita gente não sabe, na verdade hoje é um novo núcleo que foi criado, que é visando só o atendimento psicológico, e o CAPS é outra situação. Qual que é a diferença de uma forma mais simples para que as pessoas possam entender? Ótimo, ótimo, porque há essa confusão, né, dos serviços. O CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial e ele é um centro específico de referência ao atendimento de demandas emocionais, mentais, que são urgentes, que não pode esperar, realmente, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas a fila do psicólogo está muito longa, né? Se uma pessoa que está em sofrimento mental agora, ela vai entrar na fila e aí? Né? Essa pessoa precisa de atendimento agora. Entendeu? Isso não vai ser curado 1 ou 2 consultas, isso é... Mas aí o CAPS, ele existe para isso, porque o CAPS, ele é o local de atendimentos urgentes, né? E que precisam de atendimento, né? Que prestam esse serviço de atendimento, de oferta de saúde mental, de casos graves que não podem esperar. Né? E lá tem psicólogo, tem médicos, a própria coordenadora de lá é uma enfermeira. Então, o CAPS é esse serviço de porta aberta à população, à comunidade. Né? O CAPS, ele não tem fila de espera, porém, não são todas as demandas que vão ser trabalhadas lá. Né? São essas demandas que são graves, que são urgentes e necessitam de atendimento agora. Essa gravidade, nós, só para deixar claro, é o cara que está lá, por exemplo, um usuário de droga. Uma ideação suicida. Entendeu? Um cara que está no extremo de suicídio, um cara Exato. que é alcoólatra. Sim. Entendeu? Sim. É mais essa lada, mais já... Pessoas que estão com um transtorno mental um pouco mais agravado. Então, por exemplo, um transtorno depressivo instaurado, né, mais severo. Então, inclusive a gente está muito aí agora com um novo desafio, né, que é na verdade, todas as demandas, todos os assuntos sobre saúde mental, elas são consideradas um tabu e tem um certo preconceito, né? Mas ultimamente a gente tem visto muito sobre as piadas sobre o CAPS, né? Volta o CAPS, fugiu do CAPS, né? E aí, assim, embora, né, possa parecer divertido, acaba por contribuir com esse estigma de quem se trata no CAPS é louco. E na verdade não é isso. Né? Quando a gente fala de uma ideação suicida, por exemplo, pessoas assim, que você conhece, que você fala, não, essa pessoa tem as suas plenas faculdades mentais preservadas, né? Essa pessoa não sofre de nenhuma questão mental. Mas é possível sim, né? Aquela pessoa que você acha, que você julga ser uma pessoa normal, sadia, né? Até porque esse termo normal, ele é muito passível de discussão também, né? Aquela pessoa, ela pode estar vivenciando um sofrimento mental e, por vergonha, ela não vai no CAPS em busca de atendimento. Porque existe realmente um grande preconceito. Porque existe esse preconceito, entendeu? né? Você pega as pessoas principalmente com mais idades. Sim. Entendeu? Que não tiveram aquela educação para lidar, às vezes, com as dores. Tipo assim, ó, tem que sofrer quieto. E, na verdade, hoje o psicólogo está aí. Sim. O psiquiatra está aí. Às vezes alguma coisa hormonal que tem que entrar com remédio. Sim. Entendeu? Às vezes falta alguma vitamina, alguma coisa nesse sentido. São muitos os fatores que podem levar alguém a adoecer mentalmente. Eu sou bariátrico. Eu fiz redução bariátrica. E uma das faltas de vitaminas que nós temos é a B12. Entendeu? E a B12 está muito ligada ao humor. Sim. Então, assim, quando está baixa a minha vitamina, consequentemente,
eu acabo tendo o grau de tristeza, de ansiedade um pouquinho mais elevado. Aí eu tenho que estar sempre controlando isso. Sim. Mas nesse Setembro Amarelo que vocês literalmente abraçaram e tiveram essa correria toda, e a gente vê que isso não é só em setembro, isso vem direto. Sim. Quais são os principais sinais que pode indicar o risco de que aquela pessoa está querendo cometer um suicídio? Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes está um pai lá que está assistindo a gente, ouvindo a gente, entendeu? E aí, será que meu filho está bem? Porque eu vou dar um exemplo assim, eu vi um vídeo na televisão da Inglaterra, no YouTube, que passou um comercial e aí era 2 senhores assistindo um jogo de futebol. E um dos senhores sempre estava ali carrancudo, triste, e o outro comemorando, feliz e tal. E aí tudo levava a crer que aquele que estava carrancudo era o cara que estava sofrendo de depressão. E aí o cara que era o feliz, o introvertido, ali que estava mais no auge ali da comemoração no estádio, era o cara que acabou se matando. E aí falava sobre essa questão da prevenção do suicídio. Sim. Até depois nós vamos achar esse vídeo e compartilhar nas nossas redes para vocês verem realmente e ficarem atentos. Sim. E aí, nesse sentido, quais são esses sinais que a gente tem que estar atento, que às vezes, de repente, pode ser a minha esposa, pode ser um marido, pode ser um filho, que pode estar aí dando sinais e que às vezes a gente não está atento e que às vezes a gente pode estar evitando um suicídio. E aí, eu acho que isso abre um gancho para a gente falar de uma outra situação também, né? Muito foi dito em muitas campanhas, né? E isso é algo que nós também temos corrigido, né? Quando a gente divulga sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre a prevenção, né, do suicídio, a gente tem buscado, inclusive, trabalhar mais sobre a valorização da vida e, a partir disso, oportunizar a fala sobre quais são os dispositivos de cuidado, onde buscar ajuda, né? Porque nem sempre a pessoa vai mostrar sinais. Nem sempre os sinais, ou se vai mostrar os sinais, às vezes os sinais nem sempre serão claros, né? Então, eu penso que a gente pode considerar a questão da manifestação de um sofrimento emocional, né? Como eu disse, a questão do humor, a raiva, né? Um humor mais irritadiço, a tristeza, coisas desse tipo, né, que talvez possam ali chamar a atenção e ser um pouco mais visíveis. Mas existe também a outra situação, como você disse desse vídeo, eu já assisti ele, e a gente inclusive usou ele agora na capacitação que está acontecendo. Manda depois ele para nós compartilhar. Mando. Nós estamos fazendo uma capacitação sobre saúde mental, né? Na verdade é um movimento, não é nosso, é do Estado, sobre um instrumento que vai capacitar as unidades a atenderem melhor, a se instrumentalizarem, na verdade, né, sobre as demandas de saúde mental. Então, mas retomando, né, a sua pergunta, é isso, né? Nem sempre haverá sinais e é muito delicado também a gente trabalhar com essa ideia de que todo suicídio poderia ser evitado, né? Porque isso também culpabiliza bastante. Tem uma média que fala que para um suicídio, 20 ou 70 são tentados, não é isso? Eu lembro que a gente assistiu uma palestra, até eu gravei uma vez uma live com aquele bombeiro que viaja o estado inteiro dando palestra, ele falou esse índice. E na verdade, a cada 40 segundos, um suicídio é cometido no mundo, né? Isso. Então, a métrica é essa. E o nosso estado tem um grande número de índices nessa questão do suicídio a nível de Brasil. Se não me engano, é o 3º no Brasil. Sim, muito alto, né? E aí, assim, eu acho que pegando o gancho para resgatar também sobre a pergunta, né, que você havia feito do NAP, que eu acabei falando mais do CAPS, né, que é a porta aberta para o atendimento, e o NAP ele vem para fazer os atendimentos que seriam em menor gravidade, né? Às vezes para dar o start inicial para de repente até encaminhar para o CAPS, né? Exatamente, ou então para não deixar que os casos se agravem e vão para o CAPS,
né? Então, nós também, da nossa atribuição ali do grupo, trabalhar as campanhas, né? E fazer esse trabalho preventivo, né? Por meio das campanhas, por meio das ações de grupo, por exemplo, de saúde mental. Eu trouxe até uns folhetos aqui para deixar contigo, né? E vamos ajudar a divulgar. Isso, sobre o que existe, né, de atividade que a gente desempenha. Então, é um trabalho bem abrangente. A gente falou um pouco desse tabu, dessa dificuldade, do preconceito das pessoas sobre falar sobre essa questão da depressão, ansiedade, principalmente as pessoas com mais idade. Até onde o Setembro Amarelo tem influenciado de forma positiva e incentiva nessa situação da busca de ajuda? Ótimo, né? Existe esse mito, principalmente em torno de um tema como esse, que é um tema tão pesado realmente, né? Você falar de ideação suicida, ou do suicídio, né? Então, as pessoas... Falar sobre morte, né? É um tema que costuma repelir ainda mais as pessoas, né? Por isso que a gente também mudou um pouco mais o formato de trabalho, né? Ao invés de falar sobre a questão em si, mas falar sobre a valorização da vida. E aí nos cria a oportunidade de falar sobre saúde mental. O que é saúde mental? O que envolve a saúde mental? Né? Então a campanha ela acaba criando essa oportunidade da gente falar quais são os dispositivos de cuidado que a gente tem, né? Quais são os locais que a pessoa que está passando por um incômodo emocional, onde que ela pode ir, né? Onde que ela pode encontrar não só ajuda, mas apoio, um local de convivência. Então a gente fala muito sobre o que a gente tem, que está um pouco mais próximo ali da nossa realidade, do que nós ofertamos quanto saúde, mas a gente também cita, por exemplo, os projetos sociais, né? Que você também A gente tem lá, e assim, é uma demanda enorme, tanto é que nós vamos ter que contratar uma nova psicóloga para aumentar os atendimentos, porque realmente a demanda está enorme lá. Sim. E é algo que é necessário, né? Exatamente, né? E são todas questões que auxiliam muito, né, a promoção de uma saúde mental. E é uma questão, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente precisa pensar muito na importância do coletivo, né? Não só da oferta do atendimento clínico individualizado, que obviamente é muito importante, e é muito importante a gente dizer onde as pessoas podem encontrar, mas dizer dessa questão de que também é importante a pessoa buscar uma atividade física, onde que ela pode realizar, onde ela pode desenvolver ações voltadas para a cultura, né, o esporte. Religião, espírito. A religiosidade é um fator protetivo da saúde mental, né? Quando a gente fala sobre... A gente vê muitos pastores também, às vezes, fazendo esse papel que seria do psicólogo, né? Dando esse primeiro, às vezes, contato de tanto pastores como padre, de um modo geral. Mas isso que é interessante, né? E também é uma fala que a gente tem buscado levantar cada vez mais. Não é só papel do psicólogo ou do psiquiatra falar de saúde mental, né? É papel de toda uma sociedade, é papel de todos nós. Então, se você está numa igreja, é seu papel, no seu grupo de jovens, falar sobre isso, falar que o adoecimento mental, ele existe e ele pode acometer a qualquer pessoa, né? Que não é... E aí e combater os mitos e preconceitos, porque muita gente acha que quem tem mente fraca é quem vai adoecer. E né? nem sempre. Não, nunca é. Na verdade, é a mesma coisa de uma gripe, né? Você vai dizer que você vai pegar a gripe porque você é mente fraca. Né? A correlação é outra quando a gente fala de um adoecimento físico. O peso sempre é outro. Né? E a questão da saúde mental, ela é igual à questão do adoecimento físico. Né? Ele pode afetar qualquer pessoa. Né? Então, nas campanhas, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso e desmistificar muito do que as pessoas acreditam ser. Né? Esse trabalho é contínuo ou é só em setembro? Pois é, esse trabalho é contínuo. Né? Só dá mais evidência no setembro. A gente só dá mais evidência na questão
da valorização da vida, né? Da prevenção do suicídio, mas da valorização da vida. Porque desde janeiro a gente já começa, janeiro mesmo já é uma campanha de saúde mental, né? Que é o Janeiro Branco. Inclusive Sim. tem como lema, quem cuida da mente cuida da vida, né? E aí em maio nós temos uma outra campanha, que é da saúde mental materna, ela começou esse ano. Então, é uma outra campanha que a gente desenvolve. Agosto é a É muito campanha... alto o índice de depressão pós-parto aqui em Maracaju? Olha, é um dado que eu não vou saber te dizer. Porque assim, eu lembro que eu estudei na faculdade e aí um dos casos que a gente estudou de medicina legal foi sobre essa situação da depressão pós-parto, onde uma mãe tirou a vida do seu filho. Entendeu? Porque assim, Sim, ela estava por num estar grau, adoecida, né? entendeu? Porque ela estava e aí o caso foi julgado como uma situação de depressão pós-parto e ela acabou não Sim. sendo presa por homicídio. Por isso a importância de falar sobre a saúde mental materna, né? Porque muitas vezes isso fica oculto para as pessoas, né? Esse conhecimento não chega dessa forma, de que aquela mãe está sofrendo porque ela está adoecida ou desenvolvendo um transtorno que às vezes é próprio, inclusive, desse período do Às vezes já pós-parto. são doenças emocionais que ela passou durante a infância, adolescente e juventude, e que o start, o estalo foi o filho. Em alguns casos, sim, em outros, não. Em outros, a própria situação mesmo, né? Do pós-parto, de dar à luz a um neném, né? Envolve muitas questões, muitos sentimentos, muitas mudanças, e isso pode ser o gatilho do desenvolvimento de um adoecimento. Hoje a gente está vendo, agora vamos voltar um pouquinho para o lado dos nossos servidores públicos, certo? Sim. Eu não sei como que é essa parte do atendimento de vocês ali dentro do núcleo, mas a gente vê uma crescente por parte dos nossos servidores, e em especial os professores, pedindo afastamento por ansiedade, depressão. Quais são os fatores principais que você acredita que está fazendo essa situação crescer, não só no nosso município de Maracaju, mas a nível de estado e país? Sim. Olha, eu não tenho um acompanhamento muito direto, né, embora o NAP ele fica no mesmo prédio do CEPAS, né, que é o órgão ali que lida diretamente com os servidores que são adoecidos, né, que tem alguma questão nesse sentido. Mas a gente tem refletido muito sobre o adoecimento no trabalho. Ponto. E aí a gente recebe muitas pessoas adoecidas, inclusive jovens adultos que estão em idade de produção, sabe? E aí os nossos servidores, eles também estão trabalhando. Nesse pacote. Né? E aí, assim, cada secretaria me parece que tem desenvolvido algumas ações ali para trabalhar o seu modo com os recursos que tem para prestar algum apoio. Né? Eu posso falar um pouco mais específico da área da saúde. Nós temos uma psicóloga que desenvolve grupos com os trabalhadores da saúde. Né? E isso veio já desde a época da pandemia. Porque querendo ou não, não é fácil, em especial essa galera aí da saúde. Às vezes pega um paciente ali que há muito tempo vem tratando, buscando e acaba falecendo. E aí às vezes você acaba criando esse elo com esse paciente. Sim. E que gera às vezes essa dificuldade de como lidar com isso tudo. Mas hoje, como que eu posso procurar o NAP para ter esse apoio, como seja servidor público ou trabalhador de um modo geral, que eu estou ali, às vezes, adoecendo por conta do trabalho, seja por conta de um chefe, que não é, né, hoje seria um líder, mas às vezes ainda tem aquela figura do chefe, faz eu estou mandando e pronto, acabou, ou aquela situação você tem que cumprir meta e pronto, acabou. E aí acaba gerando toda essa situação de ansiedade, depressão e, de um modo geral, acabando adoecendo esse colaborador. Sim. O trabalho do NAP ele é organizado por meio de uma lista de espera. Né? Então, a gente tem uma lista que é feita por inserção do médico da unidade básica de saúde. Então, assim, se eu quero um atendimento do NAP, eu primeiro tenho que ir no posto de saúde. Exatamente. Qualquer médico, um clínico geral? Qualquer médico clínico geral. Né? No atendimento, ele já vai realizar ali a inserção do pedido
na nossa lista de espera, né? E aí o NAP, ele não tem uma delimitação, um critério de demanda, vamos dizer assim, como o CAPS tem, né? O CAPS, ele atende tipos específicos, né, de demandas. O NAP não. Então, o NAP, ele atende crianças, adultos e demandas diversas. Justamente por isso, a gente tem uma lista bastante extensa, né? Muita gente em espera? Bastante gente em espera. Só que daí o que a gente tem feito, né? E já há algum tempo também, e a minha vinda aqui, esse espaço que você tem oportunizado, já é mais uma oportunidade de falar sobre isso, né? O atendimento individual, ele não é o único recurso que a gente tem disponível, né? Nós temos 2 psicólogos trabalhando num grupo de saúde mental aberto, né, para a população, para pessoas adultas, a partir dos 18 anos, né? E é um grupo muito bacana, porque vai falar de saúde mental de um jeito leve, né? Então, vai falar, por exemplo, vai ser um espaço de compartilhamento das angústias que as pessoas têm. Vai falar, por exemplo, quais são as formas que eu posso fazer na minha vida de um jeito prático para lidar com os sintomas, por exemplo, de ansiedade, né? Quando eu me senti um pouco mais ansioso. Então, pessoas que às vezes estão ali na nossa fila, elas podem já ser beneficiadas desse serviço. Você falou das crianças de um modo geral, certo? Sim. Eu sou autor do projeto que põe lá o psicólogo na rede pública municipal de ensino e o assistente social. Porque às vezes, de repente, aquela criança que não está conseguindo ser produtiva na escola, às vezes é por causa que não está se alimentando direito, às vezes é por conta de um abuso, às vezes é porque está sofrendo com ansiedade, depressão e de um modo geral, e aí trabalharia esses 2 profissionais para ter esse cuidado para o aluno e da mesma maneira para os profissionais que trabalham ali na rede pública municipal de ensino, professores, diretores, coordenadores de um modo geral, para estar cuidando da saúde mental desse povo. Como que você vê essa crescente, onde a gente vê crianças se cortando, se propondo a desafios que vê na internet e acaba querendo refletir isso na sua própria vida, onde a gente vê crianças tirando a sua própria vida por conta de desafios e que é imposto para mostrar que pode mais do que aquele outro. Por que você acha que está essa crescente de modo geral, principalmente para adolescente, para jovem e até para... E eu como pai? São 2 perguntas. Tá? Essa é a primeira. E eu como pai, como que eu posso ficar atento a esses sinais para que eu possa prevenir a segurança do meu filho nesse sentido? Sim. Bom, eu penso que a sua primeira pergunta do porquê, né? Essa dinâmica, esse momento tão delicado que a gente está vivendo com as crianças, os adolescentes, e aí pensando talvez no recorte da escola, a ocorrência do bullying, ela... Na nossa época, por exemplo, quando nós não tínhamos a internet, o bullying acontecia no ambiente escolar, você ia para casa e acabou o bullying, né? Hoje em dia, ele continua no telefone das crianças, né? Grupos são realizados, a criança é exposta, a criança ou adolescente, né? Então, a internet, para a gente analisar como o contexto ele tem sido muito mais difícil, né, para a gente atuar, porque são muitas coisas ali para a gente intervir, né, além da criança. Até aproveitando esse gancho que você está trazendo, eu quero chamar a sua atenção para uma série no Netflix que chama Adolescência. É uma série que fala justamente sobre isso, onde tem um adolescente que acaba cometendo um assassinato por conta do bullying. E os pais entendem que ele está seguro porque está dentro de casa. Exato. E é uma série de 4 capítulos. E eu recomendo você assistir, uma série para a família, de um modo geral. Por mais que tenha todo esse lado policial, investigação e tudo mais, mas recomendo assistir, até para chamar a atenção você que é pai, mãe, sobre o cuidado que você tem que ter com seus filhos, que às vezes seu filho está dentro de casa e está recebendo essa situação do bullying através das redes sociais. E não é incomum a gente receber crianças, adolescentes com acesso ilimitado ao telefone, e inclusive usando aplicativos de comunicação
e conversando com outras pessoas que se dizem crianças que a gente não sabe se de fato são. Né? Aí Então, vai muito... aquele lado do abuso sexual Lógico, e aquela né? coisa E a violência mesmo psicológica, porque existe uma perversidade muito grande, né? Inclusive nos jogos que tem os chats abertos, né? Então, uma das orientações que a gente bate muito para os pais, para as famílias, é esse monitoramento do celular. Né? E aí, já falando também, respondendo a sua outra pergunta, né? Como eu, um pai, posso, né, ficar atento, ou como que eu posso identificar se o meu filho está sendo vítima de uma violência, ou na escola, ou onde quer que ele esteja, né, ou sofrendo emocionalmente. De novo, claro, essa não é a causa de todos os problemas da humanidade, né, o telefone celular, mas a gente vê um distanciamento afetivo das pessoas muito grande atualmente, né? Então, você vê rodas de jovens, eles estão em roda e todos no telefone, né? Você vê crianças pequenas que antes eram para estar correndo, se sujando, se machucando. Eu li outro dia um artigo sobre o joelho ralado, né? Que as crianças não têm mais os seus joelhos ralados. Isso que o metiolate não dói mais. Isso. Né? Então, essa mesma dinâmica a gente vê também nas famílias. Pais que chegam cansados do trabalho, que chegam, às vezes, inclusive com o emocional esgotado, né? Enfim, uma série de questões e que encontram no celular também um refúgio, um descanso. Né? E esse distanciamento... Às vezes passa horas ali só no dedinho na tela. Sim. Aí é o pai de um lado e a criança do outro. Né? Então, esse distanciamento afetivo, ele também é presente nas famílias. Né? E um meio de detecção do que é que está acontecendo na vida do meu filho é presença. Não tem outro jeito, né? Não tem outra maneira. É estar presente. Voltando ao lado do trabalho. Sim. Seja servidor público, colaborador. Como que eu posso buscar esse apoio psicológico para evitar esse afastamento? Eu sou o patrão, sou o contratante ali. Como que eu posso criar mecanismos para evitar esse afastamento, melhorar o ambiente de trabalho, de um modo geral, para que, de repente, aquele servidor ou colaborador que está passando por essa situação de depressão, Sim. possa, porque querendo ou não, às vezes é uma situação que afasta lá 7, 20 meses nessa situação que envolve o lado psicológico. E não adianta, às vezes o cara tá ali bem, andando normal e tal, mas a cabeça não tá boa. Nossa, eu me lembrei de duas questões para te falar. Primeiro, respondendo a pergunta, como que o patrão, né, o diretor, o coordenador, a pessoa ali de referência do trabalho, ele pode colaborar com a saúde mental desse colaborador, né, desse trabalhador. Eu penso que é incentivando para que essa pessoa, esse profissional, possa buscar o atendimento. Então, às vezes a gente se depara com algumas situações que o trabalhador ele foi em busca do atendimento, mas ele, em alguma medida, foi penalizado, né? Porque precisou tirar aquele tempinho para ir para o atendimento e acabou tendo seu horário descontado, né? Então, a gente vê isso acontecendo também, né? E aí me lembrou de uma outra situação, não sei se vai ter uma relação, mas na minha cabeça teve porque eu encontrei essa pessoa trabalhando. Teve uma pessoa que eu atendi, eu acho que há uns 2 anos, 3 anos atrás, não me recordo. E era uma pessoa que estava com uma ideação suicida altíssima, estava com comportamentos de risco, né? E com sintomas, assim, inclusive psicóticos, paranoia. Então, era um caso que parecia muito grave, né? Ela foi acompanhada por mim por um período e como eu percebi que não teve muita evolução, porque o caso dela estava muito agravado, eu encaminhei ela para o CAPS, né? E aí eu perdi o contato, né? Porque foi lá ser acompanhado com a psicóloga, com o médico, né? Toda uma equipe multiprofissional, interdisciplinar para estudar aquele caso
e acompanhar aquele caso, né? Então, é um local onde o atendimento ganha mais força ainda, mais contribuição. Perdi o contato dessa pessoa. Outro dia eu fui num comércio aqui da cidade e a pessoa está trabalhando, assim... Show de bola. Extremamente bem, né? Então, para dizer assim, o adoecimento mental, de novo, ele pode acometer a qualquer pessoa, né? Mas quando uma pessoa consegue o atendimento, quando ela consegue ser acompanhada de forma efetiva, né? Manter a continuidade do tratamento, ela pode retornar à sua vida, né? De uma forma plena, de uma forma extremamente saudável, né? E era uma pessoa que estava trabalhando. Certo. Essa pessoa que, por exemplo, passou por uma situação como essa, de chegar quase ao extremo de cometer o suicídio, hoje está vivendo de forma plena, ela tem que ter um cuidado ainda contínuo, ou ela pode simplesmente, tô melhor, parei por aqui, segue a vida, ou eu sempre tenho que ter esse cuidado, tipo, às vezes, medicação, alguma coisa nesse sentido que intervenha para que a pessoa continue bem e não recaia? Cada caso vai ser sempre um caso, né? Então, tem pessoas que vão precisar desse suporte por um período, tem pessoas que vão precisar de um suporte, às vezes um pouco mais intenso, às vezes menos, por um período mais prolongado, né? Então, é muito difícil, assim. Relativo. É muito relativo, né? Olhando agora para o lado dessa diferença do CAPS e do NAP, quando que eu tenho que ser atendido pelo CAPS e quando que eu tenho que ser atendido pelo NAP? Porque um complementa o outro. Sim, certo? trabalha junto. É uma engrenagem, certo? E eu comecei meu atendimento, às vezes vai ser um negócio mais agravado e eu vou para o CAPS. Já existe o contrário também? Um paciente que estava no CAPS. Sim, sim. E aí, como que é essa situação de, tipo, um não invadir a prerrogativa do outro, certo? E nessa situação de, tipo, eu como cidadão, ou é só o médico que vai falar, não, vai lá pro CAPS que você tá mais doido aí. CAPS, a pessoa pode procurar o serviço quando... Eu vou dar um exemplo aqui genérico. Uma avó que tem a sua neta que mora com ela e passou a não sair do quarto, ou passou a se machucar de alguma forma, né? E ela percebeu isso. Ela pode levar a sua neta para atendimento no CAPS. Porque tem alguns sinais ali de que alguma coisa grave está acontecendo. O NAP, ele é um trabalho, um órgão que é para funcionar junto com o CAPS, mas ele é para funcionar mais junto com as unidades de saúde. Então, ele está mais próximo da atenção primária, né? Então, tanto é que esse instrumento que a gente está trabalhando agora, né, todos nós estamos trabalhando com a capacitação dele, todos nós, psicólogos, enfermeiros, então, assim, é uma força-tarefa, né? Para trazer esse instrumento para ser um a mais no atendimento dos profissionais de nível superior, né? E aí, porque algumas questões são passíveis de serem resolvidas naquele território, com aquele enfermeiro. Por exemplo, alguém que foi demitido do trabalho, está passando por uma situação de dificuldade financeira, né, e isso está afetando o seu emocional. Essa pessoa poderia ser acompanhada no NAP, porque, em teoria, a demanda dela seria de menor intensidade, né? De sofrimento, vamos dizer assim. Só que a gente tem um grupo de saúde mental que funciona dentro de uma unidade de saúde, né? E então, aí, às vezes, tem alguém lá que já passou por uma situação como essa, que pode dar esse testemunho até para que a pessoa possa entender o processo que ela está vivendo. E tem o psicólogo do NAP ali dentro desse grupo, né? Trabalhando junto com o enfermeiro, junto com as ACS, né? As agentes comunitárias de saúde.
Então, esse trabalho, ele precisa acontecer de alguma forma, primeiro ali na atenção primária, primeiro ali na base, né, Sim. da prevenção. E aí, caso esse trabalho foi realizado, mas opa, a gente tentou o grupo, a gente tentou outras abordagens com o enfermeiro, com o médico, fez um acompanhamento dessa pessoa e a gente percebe que ela ainda está em sofrimento. Aí se justifica o médico encaminhar para o NAP, entendeu? Entendi. Então, o critério, né, de encaminhamento diz que não há critério de demanda, né? Mas o critério de encaminhamento é esse. Então, a partir do momento que a atenção primária desenvolveu ali aquele trabalho, aquele acompanhamento e percebeu que aquele indivíduo, aquele, né, sujeito, precisa de um atendimento especializado, aí é quando ele vem para a gente. Certo. Hoje o NAP está funcionando ali onde era o antigo cartório, na rua 11 de junho, certo? Junto com o núcleo. Na verdade, a gente só ocupa o mesmo prédio, mas são secretarias diferentes, que é o CEPAS. Que é o CEPAS que cuida da parte da Secretaria de Administração ali, né? Isso. Olhando agora para fora da psicologia, certo? O que você gosta de fazer? Olha! Para você cuidar da sua saúde mental. Nossa! Porque querendo ou não, sim. quantas e quantas pessoas às vezes choram nesse ombro aí, põem os problemas para fora e às vezes você precisa dar esse reset para você ficar zen, tranquila, para poder dar esse suporte mental para os outros. Exatamente. O que a Jéssica faz para cuidar da sua saúde mental? Agora a gente vai ficar horas. Na verdade, eu acho que é um gancho para eu dizer que eu também faço. Eu sou paciente, né? Então eu faço terapia. E esse é quase que um pré-requisito não, é uma obrigatoriedade, né? Para o psicólogo, ele precisa também olhar para si, né? Para que ele consiga olhar para o outro de uma forma mais plena e mais adequada também, né? Então eu faço terapia ali pensando na questão da proteção da minha saúde mental, né? Da promoção. Mas eu, de uns anos para cá, acho que de 2 anos para cá, eu tenho estado muito ligada ao esporte, né? Eu treino calistenia com uma certa regularidade, assim, na verdade, eu virei aquela pessoa que se falta o treino, sente falta, né? Então, eu gosto muito, mas eu tenho me arriscado também na corrida. Não treino corrida, não sou uma corredora, mas eu gosto muito de participar das competições, assim, gosto muito do clima da corrida. Então, o esporte é algo que eu vejo que ele traz questões tão interessantes para a saúde mental. Não só a saúde mental, a saúde de modo geral, Total. emocional, mental, saúde física. Até porque é um conjunto, né? né? Não tem como a gente falar de saúde mental sem a saúde assim, física. A inclusão social que o esporte proporciona, onde o rico pode com o pobre. Sim. E assim por diante. Então o esporte realmente é uma grande ferramenta de inclusão. Então assim, eu sou suspeito de falar porque é uma das bandeiras que eu mais abraço e vejo como realmente importante. Sim. Além disso, além do esporte, além de todo esse cuidado psicológico, tem alguma coisa chave que você acha importante dividir aqui para que de repente sirva de exemplo para que aquela pessoa que está aí esgotada emocionalmente se desligue? A primeira delas é que procure criar uma atividade física. Eu mesmo, quando eu vou para a minha academia, eu ponho meu fone, ligo o som e ali é o meu momento onde eu me desligo do mundo. Sim, sim. Bom, eu penso que não é conselho, né? Mas o que eu diria para as pessoas sobre que elas podem fazer, né? Além disso, para promover a sua saúde mental, eu acho que é não se conformar com o incômodo, né? Porque às vezes a gente se sente incomodado, a gente sabe que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida, mas a gente tem dificuldade em mudar, né? De sair da zona de conforto. De sair, a zona de conforto, ela não é confortável, né? Ela é incômoda, porque ela gera culpa, ela gera todo um desgaste emocional ali, a pessoa entra num círculo vicioso, né? Então, não é confortável. Mas
quando eu digo não se conformar, é o seguinte, tá difícil fazer uma caminhada, chama alguém para ir junto, né? Tenta criar alguma estratégia. Também tentar resgatar, fazer alguma coisa que antes para você era prazeroso que você deixou de fazer, né? Então, às vezes é um bordado, às vezes é jogar bola, né? E aí, assim, precisa priorizar, porque como a gente tem visto muito essa ideia de que a gente precisa performar, essa ideia de que a gente precisa ganhar dinheiro, né? E, de fato, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Sem dinheiro a gente não vive, mas a gente também não pode só sobreviver nessa vida, né? A gente precisa também assim, ir em busca de dinheiro coisas que dão importante sentido à dentro desse vida. processo? A gente precisa, tem conta para pagar, boleto que vence, que é a situação, investimentos que às vezes você deseja fazer, conquistas, realizações de sonhos. Sim. Mas até onde o dinheiro vale a sua saúde mental, né? Então, às vezes, eu quero, porque assim, nunca vai ter aquela situação de tipo, aqui tá bom. Nunca vai ter o tipo, eu sou grato porque Deus me deu isso, porque eu tô vivendo esse momento. Não. E aí, não, isso aqui não tá bom, eu quero mais. E aí onde envolve essa questão do inconformismo, de sempre querer mais, e aí gera ansiedade. Porque sempre nunca saciou, entendeu? Eu tô sempre querendo mais, e aí gera toda essa situação que pode de repente virar uma depressão, porque às vezes não vai conseguir efetivar esse sonho que tanto almeja. Sim. Olhando o futuro, para a gente encerrar, Sim. para mim sempre é um prazer te receber. Eu digo mesmo. Quero te convidar para estar participando comigo no programa da rádio. Bacana. Qual que é o seu maior sonho, visando o seu lado pessoal, futuro do nosso NAP e a psicologia do nosso município de Maracaju? Olha, acho que tem sido um sonho já há muito tempo, né? E eu tenho até estado me sentindo feliz, assim, com os rumos, com a caminhada que a gente tem feito, né? O meu maior sonho é que a saúde mental ela seja uma saúde coletiva, que ela ganhe esse peso, né, de coletividade, onde todas as pessoas, todos os profissionais, onde quer que eles estejam, considerem isso como uma parte importante a ser trabalhada, uma parte importante a ser considerada, né? E para o futuro, eu tenho um quadro lá na minha sala, assim, que com os parceiros, né, os colegas, a gente foi elencando ali quais são as tarefinhas ali em curto, médio e longo prazo e tudo envolve muito isso, sabe? Esse trabalho intersetorial, interdisciplinar. Então, eu acho que é isso, é esse fortalecimento da saúde mental, mas num aspecto coletivo, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? E o psicólogo na clínica, sozinho, ele vai, obviamente, né, ter um ganho ali com aquele sujeito que está no atendimento, mas o trabalho ele vai ser limitado, né? Então, às vezes, se a gente não promover uma mudança de contexto, esse sujeito sai dali e volta para o seu local, por exemplo, um local violento, um local sem acesso aos recursos que ele precisaria para se desenvolver, né? Então, eu acho que é isso, é pensar numa saúde coletiva e uma saúde integral. Show. Obrigado. Eu que agradeço, de novo. E com isso a gente está encerrando o nosso podcast de hoje, o nosso Fala Comigo, onde eu quero te convidar, curta, compartilhe, a gente falou um pouquinho sobre saúde mental, sobre o nosso Setembro Amarelo, onde a gente vai estar divulgando também esse trabalho mais efetivo que o NAP realiza no nosso município de Maracaju, que é importantíssimo, onde eu quero aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe que trabalha aí no NAP, em seu nome, e todo mundo lá que está no CAPS também, que às vezes precisa realmente desse apoio, dessa busca de incentivo para que a gente possa estar cuidando da nossa saúde mental. E não deixe para amanhã o que você está sofrendo hoje. Fale, tem vários canais, 188 que você pode estar ligando, procurando lá, procurando um posto de saúde, procure bombeiro se for necessário, procure uma igreja, procure um pastor, mas não se deixe se enganar pela ansiedade achando que você vai dar conta sozinho. Às vezes você precisa de um abraço,
e uma fala confortável. Então, a gente está aí à disposição. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Obrigado. Isso aí. Que Deus te Obrigada. abençoe. Amém. E fala comigo. Um abraço. Que Deus abençoe.